This call is now being recorded. Com super eco. Arrasou no look, hein? Boa noite, então. Hoje a gente vai falar sobre a construção da autoestima e entender bem por que teatro faz bem dentro dessa história. Newton, tu quer fazer a nossa abertura? Pode ser. O que a gente vai tentar abordar hoje? Porque eu acho que é um assunto inesgotável esse. Né? A gente vai trabalhar, pensar o que é autoestima, né? E como é que ela funciona dentro do ser humano. Primeiro, a gente tem que retornar lá no nosso passado, quando a gente ainda é bebê, que a Isabel vai falar sobre isso, quando a gente é criança, adolescente, adulto, e aí a gente vai formando a nossa personalidade, que eu acredito que personalidade não se forma, a gente já traz com o nosso espírito, mas vamos formatando conceitos e preconceitos. Né? A gente vai organizando no nosso mental, a partir da observação dos outros, os conceitos e preconceitos. O que são conceitos? São a forma com que as pessoas que a gente convive, a cultura que a gente tem, nos coloca diante de alguma situação. Então, isso é bonito, isso é feio, isso é errado, isso sim, isso não. Né? Esse procedimento é de acordo com as nossas expectativas, não está de acordo. O ideal é tu fazeres isso e não aquilo. Então, tem várias colocações que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida em função dos outros. E a gente acaba vivendo em função dos outros e não vivendo o nosso progresso interior. Então, nós temos, assim, constantemente, aquela pergunta dentro de nós, que é a mais doída para a autoestima: será que eles vão gostar? Será que ficou bonito? Será que está bom? Será que eu vou agradar? Será que, né? E a gente nunca tem essas respostas, porque quando a gente agrada, ninguém fala nada. E quando a gente não agrada, todo mundo cai de pau. Então, a gente tem mais experiências vividas e organizada da nossa mente, os nossos nãos e as nossas dificuldades e as nossas faltas de entendimento de uma série de coisas. Quando eu era jovem, uma moça ter um namorado e beijar na boca, quando eu tinha 15, 16 anos, era considerada uma prostituta. Né? Era uma coisa assim abominável. E um dia nós fomos passear no Rio de Janeiro, eu estou contando para mostrar os conceitos para vocês. E nós estávamos de carro, meu pai, eu tinha 15 anos, a minha irmã 14, o meu irmão tinha 10. E nós, passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, nós começamos a contar o número de namorados se beijando na boca na rua. Parece engraçado tudo isso, né? Mas era espantoso, porque isso aqui no Sul não existia. Ninguém fazia isso. Beijo na boca era dentro de casa e os pais não era na frente dos filhos. Se podia beijar na boca na frente dos filhos. Então, isso era uma coisa assim para nós, sabe? E hoje mudou, as pessoas estão transando no quarto do lado do quarto da mãe. E ninguém acha ruim, está todo mundo muito bem de acordo, está todo mundo normal. Né? Então, conforme vai evoluindo a sociedade e os conceitos vão se modificando, nós vamos mudando o rumo da nossa autoestima. Né?
mas sempre aparece aquela frase fantástica: isto está errado. E aí, aqui no teatro, a gente busca muito essa questão do que é errado e o que é certo. Qual o parâmetro que a gente pode comparar isso? Quem é que determinou que isso é certo e que isso é errado? Quem determinou foi a sociedade que a gente vive. Comer gafanhoto é um pavor, ninguém vai comer gafanhoto. Em compensação, na China, eles comem gafanhoto como a gente come camarão frito com casca e tudo. A gente tira a cabeça, tira o rabinho e come aquela casquinha do camarão e não acha nenhum problemático, a gente até adora, né? Ele fica rosinha e a gente come. Então, isso tudo, né, vai dando um certo parâmetro para a gente determinar o que é certo e o que é errado. Só que a gente aplica isso praticamente para tudo, né? A gente não tem um desconfiômetro que tem algumas coisas que são certas para a Isabel e são erradas para mim, e para o Iro são mais ou menos. Né? Então, aonde está este certo e errado? E como nós acumulamos uma quantidade de coisas negativas e coisas que nos constrange as pessoas, a gente começa a se fechar. Né? E a gente perde, então, essa noção do valor da gente. Que valor que eu tenho? Quem sou eu? Eu sou o que para quem? Né? Aí no nosso teatro aqui a gente procura mostrar que a arte não tem erro nem acerto, né? A arte tem experimentação, porque às vezes a partir de algo que não foi bem sucedido, aparece algo muito mais interessante do que aquilo que foi proposto. Então nem sempre, né? Nem sempre nós estamos olhando o foco do trabalho sobre o crivo do certo e do errado, e sim estamos olhando o foco do nosso trabalho na experimentação, no que nós estamos fazendo que possa melhorar e ou acrescentar algo novo. Nós sempre podemos melhorar. E como nós vamos melhorar alguma coisa? Refazendo. Quando a gente refaz, que eu chamo de repetição, quando a gente refaz, a gente já não faz tão parecido como a gente fez da outra vez. E sim começamos a fazer de uma forma bem mais elaborada. Isso aqui eu acho que poderia ser assim. Quem sabe eu entro diferente. Quem sabe. E aí, a segunda, a terceira, a quarta vez, a gente vai aprimorando o nosso trabalho. E isso a gente chama em teatro ensaio, né? Essa repetição. Então, por que ensaio? Porque a gente não tem ele pronto ainda, não se tem ele acabado. E na vida da gente, nada é acabado e definitivo. A única coisa acabada e definitiva é quando a gente parte para outras dimensões. Aí aquele corpo já não está mais servindo aquela energia que mantinha ele funcionando por aqui. Né? Então, isso, né, é o que a gente constrói. E no teatro, a gente fazendo esses exercícios e aplicando isso, as pessoas vão se dando a oportunidade de se sentirem realizadas numa coisa pequena. Né? E aí elas começam a perceber que elas têm capacidade para aquilo, que elas têm possibilidade. E aí elas percebem que elas estão sempre representando, né? Elas estão sempre interpretando papéis diferentes, e aí elas vão começando a se dar conta que a opinião dos outros e a valoração dos outros não é tão importante para o andamento e a felicidade delas. Né? E aí a gente começa, então, a perceber o nosso real valor.
Porque eu sempre brinco, eu não perco ninguém, as pessoas que me perdem. Porque eu sou maravilhoso. Quem não acha que eu sou maravilhoso, segue o seu curso. Né? Eu não faço mal para ninguém, eu não incomodo ninguém. Então, isso me traz essa possibilidade de fazer uma live. Né? Por quê? Porque eu estou colocando as nossas experiências, as nossas ideias. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, clica e vai adiante para outro canal. Então, o teatro faz bem porque dá a oportunidade de nós experienciar coisas que nunca fizemos e que tínhamos quase certeza de que não conseguiríamos fazer. Né? Eu tenho o exemplo de várias pessoas que diziam assim: Deus me livre, um palco, mas não subo nunca na vida, nem pensar. E quando subiu no palco, apresentou o seu trabalho de conclusão do curso, não queria mais sair. Entendeu que, meu Deus, mas isso é muito lindo, é maravilhoso, é mágico. Né? E aí ficou lá e, nossa, e vou fazer o outro curso, porque eu me senti muito à vontade. Né? Então, isso que eu acho que a gente tem essa possibilidade a partir de vários exercícios. Nada é palestra, tudo é experimentação, tudo é exercícios de improvisação, exercícios de transformação, exercício com as máscaras, como nós fazemos. Então, vários exercícios são colocados como isso. Você apaixonou com a primeira atuação? Oi? Depois não largo mais. Se apaixonou pelo teatro. O Paulo falou que se apaixonou desde a primeira atuação. E é exatamente isso, Paulo. Porque a gente se percebe, né, que a gente é capaz de produzir algo que agrade não aos outros, mas agrade a gente. A gente fica feliz com aquilo que fez. E se os outros retribuem de alguma forma, dão retorno para nós, nossa, a gente explode de alegria, porque a gente foi reconhecido por alguns minutos de um ser capaz, um ser iluminado, um ser que pode brilhar. E todos nós podemos brilhar, e todos nós podemos ser capazes de tudo. Eu sempre brinco que o impossível é tudo aquilo que a gente não quer fazer. Então, eu dou exemplo, quantas gente já subiu o Everest? Por que eu não posso subir? Posso, só não subo porque eu não quero. Agora, o dia que eu botar na cabeça que quero me atirar de paraquedas, eu vou lá e vou me atirar de paraquedas, ou vou subir o Everest, mas eu não quero. Eu não vou fazer. É impossível. Eu não. Na minha idade não dá para fazer mais nada. E na nossa idade, seja ela qual for, tudo pode ser um recomeço. Acho que eu falei demais. Terminou a live. Isso é a vida. Mas o palco traz a luz, não é? Não, assim, só complementando ali a ideia do que a gente consegue, consegue descobrir a nossa autoestima. O teatro, quando eu falo no teatro, eu falo, sim, vamos supor todas as artes. Mas aqui dentro do nosso processo que a gente trabalha o teatro, enfim, é como se fosse, eu noto assim que a arte é como se fosse uma lupa. Ele consegue enxergar essas figuras e as figuras conseguem ser vistas por essas pessoas que estão observando e vendo. Aqui, vai por esse caminho. É uma troca. Tem algo que nos... tem alguém que me enxergou, entendeu? Então, a arte te dá essa possibilidade de experimentar, de observar, de não ter essa... Não ter medo de ser observado. Né? Também de ser, tipo assim, estou aqui disposto para vocês me observarem, me olharem, me assistir. Eu sou como se fosse um produto, né? E esse produto, ele tem que estar bem, ele tem que estar num lugar de destaque, né? Por isso que o Nilton falou, interessante fazer essa autolimpeza, né, o nosso autorreconhecimento, para que isso possa aparecer para os outros, né? Tem muita gente que já chegou aqui como pais de adolescentes que disse, olha, ela é muito introspectiva,
A autoestima dela é muito baixa, sabe? Não tem conexão com os amigos e coisa e tal. Eu não sei por quê, desde criança. Aí eu pergunto assim, mas tu tivesse algum trauma, aquela coisa que é também que psicólogo, entendeu? E sabe que tu tivesse algum trauma, que isso foi passado para a criança, a Isabel pode nos explicar melhor sobre isso, e que também tem tudo a Muitas ver. vezes os pais vêm apresentando a criança, né? Porque a criança nem fala, mas Sim, eu, quando criança, era muito tímida. então, assim, então a gente vai para essa. E depois, com o tempo, isso vai aflorando essa coisa dentro dessa pessoa, que ela começa a tirar, rasgar esse véu, né? E se observar e dizer assim, cara, eu sou importante também. Alguém está me vendo, né? Alguém me aplaude. Alguém me aplaude. Cara, tem alguém falando comigo. Nossa, então eu que existo. maravilha. É exatamente isso. Então eu Sabe, existo. É uma grande questão, a gente pensa muitas nisso. vezes está sendo uma grande ideia. Pensa como é que é o sonho, né? Exatamente. A gente não tem certeza nem de que a gente existe até que o outro demonstre de alguma forma uma reação a nós. Exato. É aquela coisa assim nossa, eu sou compatível a eles e eles comigo. Cara, que legal, né? Isso é muito importante. Daí eu penso assim, então quer dizer que eu tenho que ser legal com todo mundo. Não, também não é assim, né? A gente não é perfeito. Eu gostaria tanto de ser perfeito, mas eu não sou. Mas o que a gente pode buscar são os nossos afins. E isso é uma coisa que é importante para a nossa vida, para a nossa construção, para o nosso trabalho, para adquirir confiança, sabe? E buscar os afins. Eu sempre penso nisso. Eu vou buscar alguém que me olhe, me observe e me diz assim, olha, vai que tá legal, olha, não vai que não é legal, tá? Então isso é muito importante a gente entender, né? Existe essa grande relação, a gente está falando sobre autoestima, eu acho que é uma das grandes buscas, né, digamos, conquistas da vida. Não é algo constante, num estado constante, né? Não existe um nível constante, assim como felicidade. Até o próprio processo é sempre dinâmico. Então, existe todo aquele começo, como a gente falou. Primeiro, entender que a gente existe como um ser, né? Para ter autoestima, eu tenho que saber quem é esse eu. Ou, de alguma forma, que eu existo como indivíduo. Afora as questões conceituais de eu, né? O que é o eu, o que é o ego, ou o que existe como um indivíduo, o quanto a gente é separado um do outro, né? O quanto, de fato, a opinião do outro não deve preponderar para nós, para a gente saber o que a gente é, o valor que a gente tem, mas que sim, é importante. É tão importante que não na medida de aceitação ou não, mas a gente entende que a gente existe por causa de uma relação de troca que temos com os outros. Alguém me viu, né? Alguém me viu, a primeira vez que me vem. Quando eu saio da mãe, a gente diz trazer a luz, que diz dar a luz, não é? O bebê vai nascer, então a mãe deu a luz, ela deu o bebê à luz. Exato. No teatro, a gente tem essa grande, maravilhosa possibilidade de estar na luz de novo. Então, por que teatro? Fazer teatro faz bem. Eu sou, assim, realmente, eu sou uma dessas amostras aí de pessoas que eu era extremamente tímida e eu tive essa coisa de me sentir no palco, que nós normalmente sempre estamos ali numa relação com o outro, não importa, é uma conversa bem simples, até numa conversa pela internet, ou que alguém está fazendo uma reação a nós e nós a essa pessoa, a gente vai estar de alguma forma no palco, né? E a gente troca esse estado de estar como ator ali e como espectador. E na vida a gente está improvisando sempre. Então, quando a gente vai nascer e logo em seguida a gente começa a perceber que sinais dos outros são percebidos por nós, a gente não tem ainda a certeza, digamos, quando é que a gente vai saber conscientemente que a gente tem a certeza de que a gente existe? Como é que a gente vai saber que o bebezinho sabe que ele existe? Mas essa questão de fazer uma troca por um estímulo que tu oferece ao outro e o outro oferece a ti, isso é a maior prova de que a gente existe. Um grande autor que mudou a minha vida, Léo Buscaglia, ele escreveu algo tão lindo, que foi assim, você não tem certeza de que você existe até que alguém o abrace. Olha que lindo isso. E pense num momento como agora, né? Que a gente está nesse momento em que a gente pode abraçar poucos e, de fato, a gente encontra quem são os mais íntimos. Que tem pessoas que a gente pode abraçar mesmo não estando junto, que fazem a gente sentir o abraço. E isso é tão valoroso e sempre vai ser, porque justamente quando a gente é abraçado que a gente reconhece que existe. Antes disso, a gente pode ser apenas uma ideia.
Então, se eu sou só uma ideia, eu posso ser um sonho, ou quando eu estou sonhando, eu não tenho certeza se eu estou sonhando ou não. Isso aqui agora pode ser um sonho. E muitas vezes a gente se dá conta quando a consciência existe como um ser, existe como consciência, essa consciência sonha. Ou essa consciência existe algo para ter esse cultivo, né, da autoestima, do carinho e amor por si. E esse amor é aprendido junto. Então, essa autoestima, eu quero dizer assim, o quanto de experiência, né? A gente estimula isso tudo no teatro, porque realmente essa possibilidade de estar ali no palco se expondo é um exercício de coragem, que é um exercício de brotar do coração. Então, quando a gente chega lá e chega ao ponto de estar no palco, a gente já está no momento, no ponto de aceitar uma rejeição ou não. Então, naquele momento, quando a gente se arrisca a ser rejeitado por todos, a gente já aceitou a gente mesmo. É verdade. Então, quando a gente se expõe no palco, de fato, a gente está aqui representando a vida, e a vida é estar no palco, a vida não é estar na plateia. Então, é fascinante quanto realmente o que o outro fala ou faz em relação ao que eu faço para ele, ou o que o outro pensa de mim, ou demonstra de fato, né? Não só o que pensa. Mas o que eu recebo dos outros, sim, alimenta a minha autoestima. E eu tenho para mim que a autoestima tem tanta relação com a empatia que muitas vezes aqueles que parecem ter menos autoestima podem ser muito gentis com os outros também. Não necessariamente a pessoa pode ser tão empática que ela se remete aos outros e não preserva ela mesma. Mas, por outro lado, né, esse momento de tu doar carinho para o outro pode fazer tu entender o quanto isso faz bem para ti mesmo. E aí o outro também pode retribuir ou não. E a gente tem isso oscilante, né? Como tu estava falando, em vários momentos a gente experimenta não ser gentil com os outros. Ou que o outro não seja gentil com a gente. E não necessariamente é uma relação direta. Então, às vezes, eu vou estar cometendo uma estupidez com alguém, não intencionalmente. E, sim, a gente vai aprendendo desse jeito. Né? A autoestima é uma construção. E eu acho que nisso, retomo, é tão essencial a gente descobrir que a gente é um indivíduo e somos das poucas espécies que se reconhece como um indivíduo. Provado, isso estando provado cientificamente, né? Então, vamos pensar que é limitado, é realmente limitada a visão de provado cientificamente que se reconhece como assim mesmo, é o humano, os chimpanzés, os elefantes, os golfinhos. Mas, em algum momento, nossos gatos e cachorros reconhecem que aquele no espelho não é outro, né? Mas passam um tempo lá brigando com a criatura. Mas a gente também briga com o espelho, né? O espelho pode ser o outro. Exatamente. E aí a gente continua brigando com o outro, mas, na verdade, a gente está brigando com a gente. É, que nem o Mário Quintana, né? Que vai no espelho e diz assim, quem é, como é que é? Quem é você para me encarar dessa forma? Alguma coisa assim. A Marília Poema sabe linda, esse a poema. Marília sabe. Ela está aí, né? Ela deu uma saidinha, mas é linda, exatamente isso, reconhecer o outro em mim. A Marília está com o microfone fechado, mas o Miguel queria fazer uma pergunta para vocês. Marília, tu quer falar o poema antes? Pode falar? Qual é o poema que tu quer que eu fale? Esse O do Mário Quintana, que ele se reconhece no espelho. Ai, mas eu não sei todo, não. Não, sim, Só um só pedaço. pedacinho. Ai, eu não me lembro, assim. Eu pensei que esse ai era do poema já. O espelho. Bom, então o tema de Bom, Miguel tem uma pergunta. Miguel, qual a tua pergunta? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Oi. querido. ¿Están ouvindo, queridos? Todos, queridas Sim. e queridos. Aliás. Feliz Dia dos Pais. Tá, sobre isso queria falar. Exatamente porque tem a ver com autoestima. Muito. E o que tu falaste, Newton, agora é justo. Então, pelo que Isabel falou agora há pouco, e o que tu falaste também, a vida é um palco. Tu falaste outras vezes que nós sempre estamos representando, depende da pessoa que nós estamos tratando. Mas isso é espontâneo, não? Vamos supor, contigo sou de uma maneira, com Mariana sou de outro, não porque sou falso, senão porque esse espelho me faz que essa pessoa precisa isso, não isso outro. Então, a gente, quando vive, é um palco. E comete erros, não? Comete muitos erros. Todos nós cometemos enganos, erros, somos inclusive afetados pelos erros dos outros. Então, eu penso assim, autoestima.
E se a vida é supervivência, não? A gente vai sobrevivendo à medida que vai avançando nos anos. É espontâneo nesse palco da vida, porque a gente é espontâneo. No palco, não. No palco do Newton e de Hiro, a gente programa, a gente é indicado, orientado, tem um roteiro. Mas a vida não é assim, não tem roteiro. A vida é como é. Então, a falta de elogio não deixa de ser uma crítica. Não te elogio é uma crítica. Então, este assunto dos pais com meus filhos, eu faço assim. Tá, se tu me elogias, eu sempre sou um exemplo. Eu digo, eu sou um exemplo como pai. Então, eu digo, pô, isso é soberbio. Não, não é tão soberbio, deixa que eu te explique. Se tu me elogias, então, faz favor, imita o que eu faço. E se é uma crítica, porque tu não gosta do que eu estou fazendo, não faça a mesma coisa. Então, ou pelo sim ou pelo não, eu sou um exemplo. Aí salvo minha autoestima. Porque o outro, os erros que eu tenho, nunca foram erros assim. Eu sou um filho da mãe que quero fazer dano. Eu posso ter errado e errei muito. Mas eu não admito, digamos, a sinceridade do meu comportamento, que botam em dúvida isso. Então, frente a uma crítica, dizem, olha, essa crítica, tudo bem, então, não faço o que eu faço. Está mal. Para teu critério está mal. Então, não faço. Então, estou sendo um exemplo. Ah, pai, tu fizeste uma coisa extraordinária, então me imita. Pronto. Então minha autoestima está salva. Eu não posso estar acumulando pecados pela crítica dos outros. Para mim funciona assim e realmente dá resultado, sabe? Para mim me dá resultado. Então, assim, para terminar a coisa que falou Newton do Everest e a idade e tudo isso aí, eu vou dizer para vocês, e Newton e eu estamos com uma idade assim, estamos com uma doença mortal. 100% das pessoas que pegam a doença que Newton e eu temos, morrem. E essa é a velhice, sabe? Nós estamos doentes de velhice. Então... Pronto, então tá. Então não venha me assustar com coronavírus. Mas, o Miguel, também é privilegiado, né? Porque quem tem essa doença é porque não morreu antes. Exatamente. Outro dia me disseram assim, uma guria de tua idade, Mariana, me disse, eu quero pegar isso. É isso. Tá certo? É por aí. Então, autoestima. Me elogia, imita. Me critica, não faça isso. Pronto, está terminado. Então, Miguel é Miguel, tu é tu. Pronto. E no palco, a gente pode programar as coisas como o Newton disse. Bom, programamos, e eu atendo muito o que Isabel disse, tá? Tudo bem. O abraço pode ser virtual, Isabel. Sinta-se abraçada por mim. Sim, eu falei, tem pessoas que fazem a gente sentir o abraço. Isso é mágico, realmente. Tá, tudo bem. Então tá, era isso, então tá. É isso por enquanto. Obrigado, Obrigado, Miguel. Obrigado mesmo. Eu gosto muito de te ouvir, que tu coloca umas coisas muito interessantes para a gente discutir, realmente. Tá bom. Eu acho que, como tu colocaste, né? Se tu elogiou alguém, né? Se essa pessoa te elogiou, então que sirva de exemplo aquilo que tu está fazendo. Já que foi tão legal, ai, que bolo delicioso, tenta fazer um para me oferecer também, né? Aí eu vou entender, né? Aí eu vou entender que o que eu estou plantando está servindo. Agora, se eu te mostrei um caminho e tu não quer seguir, a responsabilidade é tua, não é minha, né? Eu só mostrei um caminho. Opa, striptease. Striptease é tarararará, E eu acho que é exatamente isso. O exemplo vai nos trazendo determinadas importâncias e a gente é que vai decidir se quer ou não. Uma coisa eu tenho bem claro na minha mente, isso é meu mesmo, né? Não se muda ninguém, se exemplifica. Quem quiser que se mude, né? Essa mudança é muito individual. Agora, se tu mostrar bons exemplos, as pessoas, como a Isabel fala, os neurônios espelhos, elas começam, e tu disseste, a te imitar e a seguir aquele padrão que a gente está tentando imprimir como exemplo positivo. Newton, só uma coisinha. Newton, sobre o espelho, deixa eu dizer uma coisa para Isabel. Eu tenho uma amiga muito querida na Argentina,
Vicky, Victoria. Tá? E ela se comportou muito bem conosco, com o Sani, comigo. Tem sido um exemplo de amizade e de carinho. E nós estamos respondendo exatamente na mesma medida. E ela perguntou, Pami, mas tu, querida, não somos teu espelho. Exatamente. Exatamente. Isso. Então, tá, nós somos teu espelho. É uma relação de mão dupla, né? Tu Exatamente. produz e recebe. O Né? que tu E assim, vê é o que tu doas. Pronto, é isso aí, digamos. exatamente. Isso é, existe essa questão bem natural. A gente pode pensar que está escolhendo ser assim, né? Isso já traz essa ideia. A gente escolhe ser assim, porque a gente tem a consciência de estar determinando aquilo que a gente quer imitar, aquilo que a gente não quer. Mas, na verdade, é um instinto, é mais espontâneo. Essa questão do espelho, a gente vai imitar antes de sequer ter a mínima noção de se aquilo é bom ou não. Né? Nem testar, nem aprovar. Não há juízo de moral, juízo de valor. A gente imita o outro sem ter a mínima ideia do que está fazendo. Muitas vezes até a gente sai dançando uma música que a gente nem está interessado em prestar atenção. Então, é o que o bebê faz, é o que a criança faz. Quando, em que momento da vida, ou se há que existiria um momento, né, ou talvez um despertar, um insight, quando é que a gente começa a tomar decisões de algumas das nossas atitudes terem sido escolhidas de verdade? Então, essa questão da autoestima, ela perpassa muito do que eu percebo que o outro percebe em mim através da ação do outro. Então, se o outro é gentil comigo ou ele me aprecia, eu me sinto apreciável. E assim eu faço um retorno disso ou não. Mas quando a gente percebe que escolhe ter certas atitudes, essas questões de conceitos ou de ideias racionais, isso é uma pequena parcela, que a gente fala a ponta do iceberg, para várias expressões, né? Existe essa ideia do iceberg. Então, a maior parte das nossas ações são reflexas. Quando a gente começa a se dar conta de que está refletindo ou reagindo demais e a nossa reação não está sendo agradável, muitas vezes é porque a gente começou a observar o outro. E muitas vezes a gente ainda não observou tanto a gente. Tem muitos de nós que se dedicam a prestar atenção em si mesmos, alguns por um lado de um auto-orgulho, né, num sentido não tão positivo visto socialmente, né, observar a si mesmo, mas apreciar tanto a si mesmo que rejeita os outros, e outros que se dão conta de que olhando o outro, eu consigo perceber no outro aquilo que eu troco com ele, e quando eu promovo no outro algo bom, que faz o outro se sentir bem, eu tenho um retorno também bom, ou simplesmente eu me sinto bem por fazer bem ao outro. A questão toda de espelho é que é natural. Então, é bem antes da nossa ideia de vontade, da nossa vontade de fazer e escolher fazer. Por isso que a autoestima tem muito da construção pelo que o outro mostra para nós. Como a gente é apreciado pelo outro, a gente tem valor. E quanto menos a gente é apreciado, menos valor a gente sente ter. Tem muitas pessoas, todos nós conhecemos, e muitos de nós já passamos muito por isso, de termos sido desprezados, rejeitados em várias situações, ou muitas vezes até pelos pais e mães, não é? Se coloca muito que existe uma tendência ao maternal ser aquele que acolhe, que atrai para si e que protege. E o paternal ser o aspecto que nos dá autonomia, independência. Ou, por outro lado, que nos chuta para frente. Uma ideia uma metáfora, mas não tão metáfora, quase que direta, é que o pai coloca o bebê no carrinho virado para frente, e aí ele nem está vendo o bebê vai ver o mundo. E a mãe coloca o bebê virado para ela. Alguém comentou que eu estou fora da câmera, Para nós eu estou dentro, mas então vou chegar mais perto aqui do Newton. Não, mas eu tô vendo. Tá. Então, é isso aí. A questão de uma sutileza que existe dessa mistura das coisas entre independência, autonomia e dependência de interação social. Ou seja, eu ser dependente não quer dizer carência, muitas vezes, se a questão é interagir socialmente, significa fazer uma troca de carinho ou de atenção ou de apreço pelo outro. E assim eu vou entender a mim e também vou compartilhar o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo. Eu vou conseguir me espelhar, que é uma espontaneidade, mas eu vou ter oportunidade de interagir com os outros. Então, existe muito da educação, né, da nossa educação, essa questão racional aí colocada,
de que a pessoa que precisa do outro e que não pode tomar uma decisão sozinha, por exemplo, ela é uma pessoa carente, ela é uma pessoa dependente. Isso é uma fraqueza. Agora, tem muitas pessoas que levam isso tão ao pé da letra que seguem o aspecto de não tomar nenhuma decisão, conversar com ninguém, eu tenho que decidir sozinho, a vida é minha e não é do outro, então o que eu faço não compete ao outro, mas sim, não tem ação isolada, nenhum de nós está isolado. Se a gente compreendesse a inteligência dos outros seres, a gente teria uma abordagem muito mais ampla e muito mais verdadeira do que é. Eu não estou falando que eu sei, mas eu estou falando que eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei como é a inteligência das árvores, eu sei que eu não sei como é a inteligência das bactérias, que são seres que já estão aí há 3,5 bilhões de anos e humanos estão há 150 mil anos. E há 150 mil anos a gente só era uns brutos das cavernas. Então, quem somos nós para achar que somos superiores a alguma coisa ou a algum ser? Então, a inteligência existe e a interação existe, ou seja, não existe um de nós que pode ser independente a ponto de estar completamente imune às opiniões e imune às ações dos outros, e que não agride e não se afeiçoa e não influencia o outro com amor. Então, nós estamos influenciando o outro quando agimos sobre nós e quando simplesmente estamos vivendo. Então, existe uma responsabilidade aí que vem antes da responsabilidade moral, vem antes da imposição social humana. O que eu faço comigo afeta o outro e afeta o mundo. O que eu faço, o que o mundo faz, afeta a mim. O dia que a gente tiver a consciência de que realmente está afetando, a gente não vai parar de ser, muitas vezes, até ser agressivo com o outro, porque a gente acaba sendo com a gente mesmo, muitas vezes. Mas, então, o que acontece é que a gente está interagindo. E isso faz a gente aprender. Como o Iro falou, né? Eu quero descobrir como é que é a iluminação, né? A gente busca a iluminação. Então, tem uma grande mestra, minha mestra de yoga, a Vera Lúcia Dias, ela colocava que quando ela era jovem, ela queria se iluminar. Com aquela ideia de que viver é sofrimento. Ela teve muitos traumas, assim, quando jovem, e muitos relacionados à intimidade mesmo com a família. Então, essas rejeições fizeram com que ela achasse que viver era muito torturante. Então, ela não queria continuar. E ela descobriu que, quanto antes de encontrasse a tal iluminação, mais cedo ela se libertaria desse plano. Ela poderia ter vindo para cá para o teatro, né? Então, aí ela foi para um outro caminho que também me é muito caro, né? Muito precioso, que é o yoga. Então, nos dois caminhos, eu tenho para dizer para vocês que eu estudei neurociência. Esse é um processo, né, mental, científico, que é a nossa sociedade humana, ela desenvolve isso, testar a vida, né? Então, a gente pega amostrinhas da vida e fica testando, e jura que descobre as verdades. A gente já entende que o nosso cérebro está sempre buscando coisas, então isso sempre foi interessante. Entender por que nós somos tão curiosos, entender por que nós optamos por aquilo que optamos. Mas quem me fez descobrir muito mais em mim foi o teatro e o yoga. Então, Isabel, aí eu tenho uma pergunta que eu acho que vale tanto para ti quanto para os meninos. Que é entender assim, tu fala dessas amostrinhas de vida. E no teatro, são amostrinhas de vidas que a gente pode experimentar? Como é que isso funciona na cabeça da gente? Como é que isso funciona no corpo da gente? Como é que isso funciona para quem está começando, para testar, para se arriscar? Como é que essas amostrinhas de vida que são do palco e que às vezes são através de outros personagens podem nos ajudar, podem nos fazer bem? Quem que perguntou isso? A Mariana. Eu. Em primeiro lugar, eu quero te dizer uma coisa muito interessante, que foi o que tu falou, que eu fiquei impressionado, que é amostrinhas de vida. Eu achei maravilhoso esse Trajes de vida. sabe? Porque não deixa de ser amostrinhas de vida a vivência de cada personagem, né? Quando nós trabalhamos isso, nós conseguimos perceber que existe um outro ser, que é o personagem, com outros problemas que não são os nossos e que nós conseguimos mostrar para a plateia que estamos com aquele problema enquanto estamos personagem, né? Então, isso é muito interessante, essas amostrinhas de vida, porque ela te dá essa possibilidade de tu ir e voltar várias vezes até essa amostra se tornar interessante não para os outros, mas para ti que está fazendo.
tu te sentir satisfeita com aquele resultado, né? E aí, no momento que tu está satisfeito com aquele resultado, a partir da orientação de alguém que é um diretor, tu vai para o palco sem medo de fazer. Tu vai para o palco com aquela alegria enorme de poder mostrar esta amostrinha como ficou legal e como não sou eu, como eu sou diferente daquilo. Eu tenho duas atrizes que fizeram o Quarta-feira Sem Falta lá em casa. Para mim, foi a melhor reação que alguém teve, que foi a irmã da Maju. Né? A Maju é uma atriz que tem 80 anos agora, e ela fazia uma personagem junto com a Odete, só as duas no palco, e a Maju entrou no palco, fez, e a Olga perguntou para o Gerson assim, e a Maju não está nessa peça? Imagina a irmã, fantástica. Que horas ela entra? Tia, a Maju eu vi ensaiar tanto, mas não... Mas a Maju não para de falar, a Maju é não sei o quê, a Maju não sei o que lá, e como é que ela está quieta, ouvindo, fazendo não sei o quê? Não era. Não era a Maju. Não ser ela. O penteado não era da Maju, a roupa não era da Maju, nada era da Maju. A postura, a lentidão da caminhada, porque eram duas idosas. Então, a Maju era elétrica. No aniversário dela, nós trouxemos aquele rádio, ela subiu em cima do muro, com quase 70 anos, gritando Maju. E na época da peça ela era bem mais jovem e também conseguiu interpretar. 62 anos ela tinha. Interpretou uma senhora bem mais velha. Interpretou uma senhora de quase 80 anos. Então, essa magia que tu tem nessas amostrinhas de vida de uma hora, foi uma hora e meia, né? É fantástico, porque aí tu te sente, né, um ser que pode produzir outras emoções no outro e ainda criar uma dúvida na própria irmã que conviveu com ela a vida inteira. Né? E isso foi, para mim, foi um grande presente. O maior reconhecimento de uma atriz, né? E quando eu tive eu achei maravilhoso, Mari, essa tirada a ideia amostrinhas de vida foi fantástica. Também achei. Fazer teatro faz bem. Eu tirei de uma fala tua de outra coisa, né? Eu só puxei. Eu falei que eu era uma amostra, né? Dessas que o teatro fez isso. Essas dragas, né? Essa amostrinha de vida que a gente carrega, que nos traz, que nos deixa essa marca da gente a gente poder ser outra pessoa lá fora também, entendeu? Atribuir outras atitudes, né? De fortalecimento também da sua autoestima, para pensar assim, não, peraí um pouquinho, se eu estou aqui, eu estou me fazendo presente, eu quero aparecer, entendeu? E quando me coloco na pele do outro, eu consigo entender isso de estar sendo visto pelo mundo de outras formas, e isso me faz mais empático. Exatamente. Então, ser visto pelo mundo de outras formas e, ao mesmo tempo, continuar sendo eu, né? Que o teatro traz essa possibilidade. Pensa que, cientificamente, existem várias discussões sobre o que é vida, o que é... o que existe além da vida e por que cada um de nós é tão diferente, sendo que somos feitos das mesmas coisas, né? De fato, nós humanos somos feitos dos mesmos elementos, mas todos os seres vivos são feitos dos mesmos elementos. Então, o que nos faz indivíduos? E o que faz eu ser um indivíduo que tem uma vida pelo um certo percurso, pelo tempo que seja, ou as experiências que tenha, e que faz com que eu possa conviver com outros que, mesmo convivendo comigo, como irmãos, por exemplo, na mesma família, não sejam tão parecidos assim. Então, o que são esses milhões de mundos, esses bilhões de mundos, né? Porque na Terra, mais de 7 bilhões de pessoas. Então, esse mais de 7 bilhões de universos aí vivendo, e que cada um de nós é múltiplos universos. Então, pensa... Isabel, e daí eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem direta para ti, porque agora tu voltou a falar nisso, da gente ser um universo e estar individualizado. Mas como é que funciona essa individualização na cabeça da gente no momento que, sem enxergado, é o momento que a gente se dá conta que a gente existe? Né? Que tu colocou que a gente se dá conta que a gente é de verdade, que a gente realmente está vivo, quando a gente é enxergado. Mas como é que funciona a individualização com esses neurônios espelhos e com essa necessidade de ser visto pelo outro?
Então, o que acontece? A necessidade que surge a partir daí de ser visto pelo outro vem daquela relação de recompensa que a gente falou outras vezes também, né? Então, a gente é visto pela nossa mãe e aí a gente tem a percepção de que ela nos vê quando realmente a gente provoca coisas na nossa mãe. Então, um bebê muito jovem, ele consegue provocar reações emocionais numa mãe. Então, muitos autores trabalham com isso, eu acho fascinante, assim, da neurociência é a área que mais me interessa mesmo, essa área das emoções, e como a minha ação provoca reações emocionais no outro. E aí, por esse feedback, é que eu posso ter certeza de que eu existo, digamos. Enquanto o outro está reagindo na minha frente, está agindo comigo, ou está tendo atitudes na minha frente, e eu não estou provocando algo para que ele responda, eu não posso ter certeza de que eu estou ali, de fato. Então, a pessoa pode estar se expressando, ela pode vir para mim, mas eu não causei algo que possa ter modificado o comportamento dela. Então, essa ação e reação é que faz com que a gente se perceba, que é eu provoco no outro e o outro tem uma reação à minha provocação, e não somente uma ação dele. Se é que eu me pude fazer ser entendido assim. Quando eu consigo fazer com que a minha mãe, por exemplo, venha e me faça carinho porque eu estou chorando, e aí depois, em outro momento, eu choro e ela vem. Em um momento eu estou com fome e ela vem e me alimenta. Em outro momento eu estou me sentindo incomodado e ela vem e me limpa. Em outro momento eu choro e ela vem e percebe que eu não estou nem com fome, nem preciso ser limpo. E o que houve? E aí eu continuo chorando e ela faz carinho. E aí eu começo a perceber que eu posso sorrir para ela e ela sorri para mim e me faz carinho. Opa, eu posso ganhar carinho chorando ou sorrindo. Então, como eu posso mover um adulto, né, sendo um bebê? Porque, de verdade, os bebês é que criam os pais. Os pais estão ali para alimentar e cuidar dos bebês, mas os bebês é que provocam o amadurecimento emocional dos pais. São os bebês que ensinam os pais. Os pais cuidam dos bebês, mas os bebês ensinam os pais. E, de fato, aqueles que a gente ama nos ensinam. A gente pode oferecer e receber em troca. Então, esse crescimento junto. Eu estou falando sobre o universo, porque a gente tem percepções sobre o universo. Então, a gente deixa marcas, né? Humanos, nós deixamos muitas marcas no nosso trajeto. E a gente tem essa vontade de deixar marca. Antes de ter a socialização, antes da escrita tradicional, a gente já deixava marcas. Então, o que existe no humano, desde ancestrais nossos, que tem essa vontade de se fazer ser visto, né? Porque se os homens das cavernas queriam talhar nas cavernas, manchar as paredes e mostrar as cenas que eles viviam para que outros vissem e aí tivessem reações a isso, o que faz com que a gente queira fazer algo para o outro e provocar algo no outro? Então, essa questão é que vai estar construindo o aspecto de quem eu me sinto, quem eu sinto que eu sou. E se eu vou cuidar de mim de um jeito ou de outro, tem muito a ver com a reação que o outro tem às minhas atitudes. E a questão dos múltiplos universos, né? Que é uma questão que a ciência coloca também. Será que eu sou eu e eu só tenho essa possibilidade de ser eu? Na verdade, a gente tem várias possibilidades na nossa vida, sempre. E todos os dias. Aliás, todos os momentos. Eu poderia estar aqui agora, eu poderia estar na minha casa, eu poderia não estar aqui. E em todos os momentos a gente tem essas escolhas. Mas o que são de fato escolhas, né? O que me faz ter vontade de estar num lugar ou não estar no outro? E às vezes me faz sentir bem onde eu estou ou não. Então, nesse processo de múltiplos universos. Eu queria falar uma coisa dentro disso que tu falou, é que tu vai emendando e vai indo, e vai indo, e vai indo. Já não sei aonde eu me perco. O teatro, agora eu vou trazer para o teatro toda essa palestra que ela fez agora. O teatro faz exatamente o que na vida nós precisamos ter, que chama-se contracenação, né? Eu preciso do olho do outro para ter a resposta do diálogo do outro. Eu preciso da mão do outro para seguir o meu texto. Eu preciso da voz do outro para poder entrar em cena. Eu preciso, eu preciso da presença do outro. Ah, mas no monólogo não tem. A presença da luz. Se a luz entra lá no canto, eu estou nesse, eu tenho que ir lá para aquela luz. Eu estou dialogando com a luz, que é a presença do iluminador, a presença do sonoplasta, né? Tudo isto faz com que tu esteja trocando a experiência. E se algo não funciona muito bem, é sinal que não ficou bem claro para alguém.
Não está certo nem errado. Alguém não deixou claro aquela coisa. Eu pensei que eu tinha que estar na esquerda alta e fui para a esquerda baixa, né? E a luz apareceu na esquerda alta. É culpa de quem? Quem é que errou, o ator ou o iluminador? Nenhum dos dois. A minha compreensão é que não ficou clara. Então, vamos reensaiar, vamos refazer, vamos perceber de novo como isso não pode mais acontecer, porque tu estás treinando aquilo ali. Então, essa experimentação de treino, que muitas vezes nós não temos oportunidade de fazer na vida, tá? Nos enche de culpa, né? E culpa e mais culpa. E eu gosto muito de citar uma coisa que eu achei lindo na física quântica, que não se pode mudar o passado, mas se pode ressignificar esse passado. Eu ir lá no passado, onde eu tenho aquela culpa imensa de por que eu não cuidei melhor da minha mãe, tá? E perceber que cabeça que eu tinha naquela época, como é que eu pensava naquela época, como é que eu enxergava o mundo naquela época. Não, mas eu enxergava assim, eu achava que ela era jovem, que não precisava, que ela podia reagir, que ela podia, porque ela sempre foi a minha mestra, ela sempre nunca ficou doente, e agora... Então, que outra atitude tu poderia ter tomado? Como é que tu vai te culpar se tu tinha todo um contexto que te mostrava que aquela atitude era mais salutar e a mais correta? Não pode te culpar, né? E aí a gente busca horrores de coisa do passado para se traumatizar, se culpar, e aí nós vamos nos achando a criatura mais insignificante da face da Terra. Porque a culpa, quem culpa é nós conosco mesmo, não é os outros. Os outros só apontam para nós. Nós aceitamos essa culpa se queremos ou não, né? É como eu gosto de dizer, vem uma correspondência de uma pessoa que sabe que vai descascar o chuchu em cima de ti, né? E aí tu olha para a correspondência e diz, claro, isso veio da Mariana, só vem bomba. Eu pego carteira, essa carta não é aqui, o senhor pode mandar para o remetente, vai lá para o remetente, e aí a Mariana recebe a carta devolvida, diz, como assim devolveu? Mas que horror, eu tinha dito. Aí ela mesma se auto-implode, porque ela estava mandando uma energia dissonante para mim. Então, essa coisa toda, o teatro nos dá essa oportunidade maravilhosa de a gente testar possibilidades, testar maneiras. Nós estamos fazendo um trabalho de interpretação onde a gente está fazendo uma análise muito minuciosa de um texto pequeno, mas que deu bastante trabalho, né, sobre as ações, as situações, os momentos, a cena, cada um tem uma ação geradora naquilo ali para impulsionar a inflexão de cada um, né, de cada momento. Isso significa dizer que todo mundo vai se fazer igual? Não, muito pelo contrário. Porque o meu agredir é diferente do agredir do Iro. Eu posso agredir com a voz baixa. Mariana, sai da minha frente. E o Iro pode agredir com a voz alta. Mariana, sai da minha frente. E a mesma frase, o mesmo... Obrigado. Ainda bem que ela obedece. Texto é a mesma fala e a mesma intenção, porque eu estou o quê? Agredindo, tentando agredir. E aí todo mundo vai ler, nossa, como o Newton está bravo, né? Ninguém vai entender que a ação é de agressão, né? E sim vai entender, meu Deus, o Newton está muito bravo, credo. Por que ele fez isso com a Mariana? Né? Coitadinha, com um rosto tão lindo, cabelo bem penteado. Bem cabelo bem penteado nem merece. Mas é porque a criatura é uma capeta. A capeta é bem famosa, né? Gente, no teatro a gente falava muitas vezes que era preciso conhecer a si mesmo para ser outro. Como que isso funciona na questão da autoestima? Exatamente isso. Quando tu não tem autoestima, tu não tem coragem de ser outro. Tá? Tu não quer experimentar ser outro porque não vai ficar bom. É porque tu fica, né, na frente do não consegue pular, né? Eu fiz a experiência da máscara
uma vez com um grupo que foram para. Uma das alunas sentou na frente do espelho, ficou 3 minutos, eu acho que estou dizendo muito tempo, ficou 30 segundos com a máscara e disse: eu não consigo fazer isso. Eu disse: como assim tu não consegue fazer isso? Eu não consigo me olhar no espelho, ainda mais de máscara. E como é que tu faz de manhã? Eu não me olho, eu só me lavo, me penteio. Quando eu estou me penteando, estou olhando o meu cabelo. Quando eu estou me maquiando, eu estou olhando o meu olho, mas eu me olhar, não me olho. É que, na verdade, tem o termo de olhar e enxergar, né? Quando tu enxerga, tu vai e nos mínimos detalhes. E isso é uma coisa muito importante quando tu está falando, que quando tu vai olhar uma pintura, por exemplo, de um grande artista, tu vai ficar de longe, tudo bem, beleza, ficou tudo. Agora, se tu vai te aproximar, tu vai começar a observar outros detalhes. Então, a gente sempre fala que as pessoas passam pelo espelho e elas se olham, mas elas se enxergam? Não se enxergam. Isso é uma questão muito, muito delicada até, um trabalho muito... Até quem já fez aqui o curso conosco, fez o curso de máscara aqui, o trabalho com as máscaras, notaram a diferença e a dificuldade que esse espelho é intimidador. Esse outro, aí é que a gente vem com o negócio do outro, né? Quem é esse outro que está me intimidando? A que ponto esse outro pode me apontar coisas, entendeu? Será que eu vou ter o crivo de entrar dentro desse outro? É como a nossa voz, né, que a gente já falou várias vezes, a voz que a gente ouve, que a gente não processa da mesma forma. Não, foi perfeito. Mecanicamente, a gente não ouve a nossa voz, a gente ouve o reflexo Exatamente. dela, e os outros vão ouvir de uma forma, a gente ouve de outra. Como que quando a gente reconhece que no espelho é o nosso reflexo, né, mesmo que sendo só o reflexo físico, existe algo que move move internamente, então move nossas emoções. É a relação que a gente tem de olhar no olhar do nosso próprio olho e ver como o nosso olhar influencia o outro que não a nós mesmos. A maior parte das pessoas não consegue ficar num ambiente sozinho sem fazer barulhos, né? A tecnologia, desde a luz elétrica, a gente já se alterou totalmente da natureza, se desconectou. A gente cria dia durante a noite, né? Então, isso já afeta tudo. Mas aí a gente iria muito longe na discussão. Mas a maior parte das pessoas faz barulho, e com essa tecnologia toda, que tu pode ter música ou então som, antigamente qualquer outro tipo de barulho, preferi estar em lugares barulhentos, ou então depois criaram a TV, liga a TV e fica lá só um barulho em casa, para não ficar em silêncio. Por que meditar é tão estranho, doloroso, dolorido? Para a maior parte das pessoas que nunca fez, meditar, não vou meditar, não quero meditar. Vou ficar parado 30 minutos sem fazer nada. É que a maior parte das pessoas medita em várias situações, mas nem se dá conta disso. E justamente estar completamente interiorizado, muitas vezes por estar fazendo algo que se gosta e aí segue um fluxo. Então, existe a meditação em movimento, né? Existem várias outras oportunidades hoje. Por exemplo, eu acho que quando eu estou cozinhando, para mim é uma meditação, gente, é sério mesmo. Tudo que faz a gente aumentar a concentração e estar calmo. Então, nesse momento, a gente está com a gente. Então, tá contigo mesmo é bom ou ruim? Gente, assim, uma questão muito legal que eu lembrei, eu acho que melhor descrição de paraíso e inferno que eu já vi foi assim, o que é paraíso e o que é inferno? Olha só, quando a gente morre, a gente vai para um lugar em que só existem outros de nós. É um lugar que só tem milhares e milhares, centenas de milhares de ti mesmo. Daí, se é bom tá contigo, vai ser o paraíso. Se é ruim tá contigo, vai ser o inferno. Beleza, é o mesmo lugar. Gente, o Paulo Estevam está dizendo que ele meditou uma vez para controlar a ansiedade, que ajudou bastante. Paulo, tu quer fazer esse comentário? Quer abrir o microfone e conversar um pouco com a gente? Não sei se ele tá... A Marília também está comentando. A Marília disse que ela lembrou do final do poema do Mário Quintana. Quando lê, não se reconhece mais no espelho e brincou que envelheceu. Marília, tu quer ler ou é leio?Ela mandou aqui. Ele disse... Marília? Lê para nós o poema, por favor. Não, é que ele se olha no espelho, envelhecido, ele não se reconhece mais. Então, o final do poema é assim: eu quero meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia, de repente.
Esse é o final do espelho, porque ele se olha e não se reconhece. Cadê o menino dele? Então, eu acho que Isso é algo, né, que coloca... Quem és tu do espelho, tão mais velho, né, que eu? A pessoa não se vê Onde como tá é, aquele como rosto tá. de antes e tal. É muito lindo. Esse poema dele Obrigada, Marília. Gente, acho que por hoje é isso. O papo tá muito bom, mas a gente tem o nosso horário. Nem sentiram passar isso? Não, eu ia começar agora o troço. Agora, porque a gente já acha legal estar com a gente mesmo. Imagina, voltando ir para lá, tem trilhões, bilhões de Deus lá. Tem que fazer as pazes com a gente mesmo. Isso sim. Sabe lá, se a gente não sabe o que tem lá do outro lado. Então, só para responder, né, a pergunta da Mariana, que todo mundo fala, eu não consegui responder, encerrando. Não, responder objetivamente. Vocês falaram coisas super pertinentes. Por que a gente tem que se reconhecer primeiro e se conhecer primeiro para poder ser outro, né? Que essa é a pergunta principal que ela fez. Porque tu pode, se tu não te conhece, tu pode te confundir com o personagem, né? Tu pode achar o personagem tão apaixonante que, como tu não sabe quem tu és, tu começa a vivenciar aquele personagem e a ser aquele personagem. Tem muitas pessoas que eu conheço, que são maravilhosos, atores, inclusive, que fazem um personagem único e o resto da vida eles são aquele personagem. Inclusive, eles querem se chamar pelo nome do personagem, né? Então, eles querem ser chamados pelo nome. Eu sou o Zeca do Pandeiro, eu sou o não sei o quê, que é o personagem que ele faz no palco. E até eu tive alunos assim, que têm personagens prontos para o resto da vida, e eu perguntei para ele uma vez e ele não soube me responder. Não vou dizer quem é, porque não interessa. Fulano, me diz só uma coisa. E tu quem és? Né? Se tu é sempre o personagem de manhã, de tarde e de noite, o que tu tens para oferecer no palco, senão que tu já oferece o dia todo? Não, pois é, não sei. Eu nunca pensei nisso. Pois é, então tu pensa. Porque tu 24 horas tu é o personagem, tu vai para o palco, todo mundo já sabe o que tu faz. Tu só vai contar piada que tu podia contar sem ir para o palco. O que é mais fácil, mais difícil? Construir a si mesmo ou construir um personagem, uma máscara? Um personagem, porque o personagem tu faz da forma que tu acha que é legal. Isso é mais fácil. Isso é mais fácil, porque a tua voz não presta, o teu olho não presta, a tua cara não presta, tu é gorda demais, tu é magra demais. Nesse caso, o teatro é a oportunidade de sair de si mesmo. Tu cria uma magra maluca que faz umas caras horrorosas e ela é ótima. E todo mundo bate palma porque ela é ótima, então tu cria, aí tu fica aquela pessoa, porque é mais... Ela é aprovada por todos. Se ela é apreciada, é mais agradável. Mas as pessoas acabam gostando da outra ou de mim? Ai, meu Deus, onde é que eu Não, vou? mas ela nem pergunta, porque ela vai vivendo essa outra sem se dar conta que ela não é mais ela. Aí surge a questão, né? Quem somos nós e quem é a nossa personalidade na vida? Exatamente. Eu desenvolvo uma personalidade, isso é escolha ou é um conjunto de processos? A personalidade sou eu? Ou a personalidade é uma forma de o meu eu se expressar, não é? Exatamente. A personalidade é um modo de ser, não é o meu eu. Mas a maior parte de nós nunca descobre quem é. Descobre, às vezes, e olhe lá, quem é a sua personalidade, mas não sabe quem é. Se condena quando se enfurece, e essa personagem que fez, ela não briga, ela é sempre feliz. Né? Ela é sempre alegre, ela é sempre feliz. É o Facebook, né? É o Facebook. O Facebook é uma maravilha. Um livro de máscaras. Um livro de máscaras. Né? É exatamente, livro de máscaras, como diz. Facebook. Eu nunca tinha prestado atenção que Facebook é o livro de máscaras. Tu já viu alguém no Facebook com cara triste, feia, toda amarrotada? Aí eu desafio. Hashtag desafio. Hashtag desafio. Seja você mesmo. Duvido! Gente, vocês querem falar sobre personagem e personalidade? O que a gente está agendado para falar semana que vem é espectador espera expectativas. Sim.
que vocês acham, pessoal? Que vocês que estão assistindo a live? Tá, postem um para personagem versus personalidade, 2 para espectadores, expectativas. Vamos facilitar, a gente bota um número. Exato. Lançando. Ó, temos um voto no 2, outro voto no 2. Ó, vamos manter o tópico. Mais alguém? Por enquanto, mantém o tópico aí. Aí, agora um voto. Vamos ver. 2. Ai, meu Deus do céu. 2 está vencendo por 1. Mas a gente mantém o tópico, então, e daí daqui a pouco pode ser que volte, pode ser que seja interessante a gente falar dessa diferença entre personalidade e personagem, né? As personas que a gente tem. Mas aí fica espectador, espere expectativas para a semana que vem. O Miguel queria botar uma música para a gente, é isso, Miguel? Para finalização. Seja bem-vindo, Ayrton. Não sabia que estava. Eu gravei aqui uma música que eu acho muito bonita, da Suíça, do Raupe Suíços, e se chama Tiroliana Favorita. E vão para todas as meninas que compõem o teatro Nilton Filho. Coloca o teu microfone bem pertinho aí, Miguel, para a gente ouvir. Tá. Não, tá. Ouviram? Se chama Tiroliana Favorita, tá? Tá. E é dedicado a vocês, gurias, tá? Certo? Tá. Obrigado. É isso. Olha, Miguel, a gente quer te ver tocar ao vivo também. Sim, ele está fazendo aí uma coletânea. Eu vou dizer assim, quando o palco, quando Nilton Filho e Iro abram, aí vamos conversar. Ah, tá bom. Sério mesmo. Isso é maravilhoso. Maravilha! Vamos conversar. Eu tenho alguns planos aí. Tem um filho meu que também está andando na música. Vamos falar. Que lindo! Vamos fazer esse. Que lindo. Um abraço, obrigado pela presença, obrigado pela colaboração de sempre. Só uma coisinha para Isabel, por favor, que depois não consigo falar. Isabel, tu falaste que não somos únicos no universo, que temos outros, não é? Eu estava falando outro dia com o padre Juscelino, em Roma, e eu falava a mesma coisa que tu. Digo, não estamos sozinhos neste universo. Deus também criou, por exemplo, os gafanhotos. E estava ouvindo um cara, um agricultor, falando de que os gafanhotos são uma praga. Tudo bem, tá? Para nós. Agora, para os gafanhotos, a praga somos nós. Exatamente, nós somos praga. Cuidado com isso. Ele come o nosso arroz e nós comemos o arroz dele. Então, vamos ver quem ganha, não? Só um problema, que a gente mata eles. Ele não nos mata. É o problema. Por mais que eles tentem, eles não são tão praga quanto a gente. Exatamente. Tá bom? Então tá. Boa noite, tudo bom? Tá? Obrigado. Tudo bem, tchau. Professores, Isabel, alguma consideração final? Só um agradecimento pela presença de todos. Quero agradecer cada um de vocês, porque essa live só existe porque vocês estão com a gente. Muito obrigado, do fundo do coração. Um beijo, Marília. Obrigada. Um beijo, Paulo. Um beijo, Ítalo. Um beijo, Thaís. Um beijo, Ana Carolina. Aí de Machadinho. Um beijo para o Ayrton, que está lá em Machadinho. A gente fica muito feliz de receber ele aqui na nossa live. E não sei mais quem é que está. Ana Cláudia Curso, acho que estava. O Miguel. E a Mariana, que é a nossa mediadora, que está sempre nos auxiliando e fazendo com que isso aconteça. Um grande beijo. E a gente termina Nilton, uma poesia para... Tu falaste, Mariana, que está aí. Tá? Eu vou falar esta poesia, não é minha, é de Gustavo Adolfo Bécquer, espanhol, mas para ela, tá? E diz assim, ó, vou ler aqui. Que é poesia? Dices quanto fixas tua pupila na minha pupila. Que é poesia? E tu me perguntas, poesia és tu.
Que lindo! Olha, obrigada. Tá bom? Adorei. Grato, querida, grato pela coisa que tu está fazendo. Tá bom? Imagina, obrigada a Bem, vocês. tá. Agora deixa eu só disfarçar aqui a minha corada. Gente, muito obrigada a todo mundo. Até a semana que vem. Tá. E lembrando sempre que fazer teatro faz bem, a gente vai falar mais e nos vemos no próximo vídeo. Amanhã eu fico no YouTube. Beijo. Beijo. Até mais. Então tá.